Saúdo a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Coração ciente de alegria pela incumbência, pela responsabilidade que temos hoje de poder estar aqui e trazer uma mensagem de Deus, a qual Ele ministrou primeiro ao meu coração e agora eu tenho essa responsabilidade de transmitir à igreja. Nós vivemos num tempo, num momento da nossa história que podemos dizer que é um momento bem complicado. Esse vírus que nos assola, ele parou o mundo. Os números recentemente divulgados pelas autoridades de saúde pública indicam que nós ultrapassamos no nosso país a marca de 2.700.000 contaminados e aproximadamente 93 mil mortos. A nossa cidade atinge a marca de mais de 3.300 infectados e 120 mortos. Esse vírus atingiu grandes e pequenos, homens e mulheres, doutores e iletrados, ricos e pobres, não fez acepção de pessoas. Da mesma forma, as tragédias, os problemas, as dificuldades que nos assolam não escolhem a hora para chegar. Elas simplesmente interrompem os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos ideais, nossos objetivos. Elas não pedem licença. Imaginem quantos sonhos foram interrompidos, quantos projetos foram encerrados por conta desse vírus. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós jamais entenderemos os problemas, as tragédias, os terremotos, as desgraças que acontecem no nosso universo, se nós não nos atentarmos primeiramente para esse conflito cósmico que está acontecendo. Esse sofrimento será sempre um mistério, até que nós consigamos compreender o que está acontecendo em nossa volta. E aqui eu fecho parênteses. Eu tenho o costume de abrir e não fechar, mas hoje eu fechei. Quando eu somos atingidos pela tragédia, qual é a nossa reação? Será que nós levantamos a nossa voz para os céus e gritamos: Deus, aonde está você? Ou o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não se importa com a minha dor, com o meu sofrimento? Como os discípulos disseram para Jesus em meio àquela tempestade: Mestre, não te importa que pereçamos? Se vocês prestaram atenção na historinha que nós acabamos de ouvir das crianças, foi falado sobre oração. E foi falado que quando nós oramos, nós temos a intenção de que Deus nos ouça. E quando Ele nos ouve, Ele pode nos dar 3 respostas. Pode ser sim. Ele pode dizer sim, e Ele pode atender ao nosso pedido.
Mas Ele também pode dizer não e falar: não é o momento. Ele também pode olhar para você e falar assim: espere um pouco. Nós ficamos felizes quando Ele diz sim, ficamos tristes quando Ele diz não, e ansiosos quando Ele nos manda esperar. Existem situações em que Deus vai ter que nos dizer não. E quando Ele nos diz não, o não dele tem um propósito de nos ensinar algo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer a leitura no capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Todos encontraram? Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. E 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo clamou ao Senhor com um item prioritário na sua agenda: retirar um espinho na carne. Ele não deixa claro o que é. E também para nós aqui não tem importância saber qual é esse espinho na carne. Porque cada um de nós temos o nosso próprio espinho na carne. Cada um de nós temos algo daquilo que oramos a Deus, daquilo que buscamos de Deus, a resposta das nossas orações. Talvez você esteja orando pedindo para que a sua empresa prospere, para que a sua família vá bem, pela cura de uma enfermidade. Talvez você esteja orando pedindo para que o Senhor faça algo, e Deus está dizendo para você hoje: a minha graça te basta. Quando olhamos para esse relato de Paulo, nós chegamos à conclusão de que Deus foi bondoso com ele, mesmo tendo dito não. A Bíblia diz que Deus enviou esse espinho na carne, e Paulo trata como um mensageiro de Satanás. Satanás aqui era a causa imediata do problema de Paulo, mas Deus era a causa final. Foi Deus quem permitiu que Paulo passasse por aquela situação. E Paulo soube muito bem ouvir o não de Deus. Ele não murmurou, ele não questionou Deus, ele não perguntou a Deus: Deus, por que o Senhor não retirou esse espinho na carne? Por que eu tenho que passar os meus dias com isso? A resposta de Deus para Paulo
fez com que ele se convencesse da necessidade de passar por aquele momento. Agora, será que Paulo, ao ter a sua oração não respondida da maneira como ele esperava, poderia dizer que Deus estava sendo injusto com ele? Será que se Deus tivesse tirado aquele espinho na carne, aquilo que tanto incomodava o apóstolo, nós teríamos hoje a oportunidade de nos aprofundar na experiência que esse homem teve com Deus? Não há ninguém em toda a história humana que pode dizer o que é depender da graça de Deus como Paulo. Ele teve a oportunidade de depender exclusivamente de Deus, de saber lidar com as adversidades da vida. Dizem que só quem tem fome valoriza um grande banquete. E Paulo estava faminto. Ele tinha muita fome de Deus. E como principal dos pecadores, ele teve a oportunidade de ver a graça de Deus superabundar na sua vida. Olha só a lista das coisas que aconteceu com esse homem. No capítulo 11, nos versículos 23 a 31, ainda da segunda carta de Coríntios, Paulo diz: são eles ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 dia e 1 noite boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não seja enfraquecido, ou quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Mas se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza, porque o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Quantas coisas esse homem passou. Os aristocratas, eles tinham o costume da época de dizer apenas aquilo que era bom sobre si. Só contavam as vitórias, ninguém contava as derrotas. Tanto que o imperador Augusto demorou ali vários anos para relatar tudo aquilo que ele fez de bom durante o seu reinado. Mas nas páginas da história você não encontra informações sobre os fracassos. Paulo se gloria nos valores do reino, e ele se humilha para dar glória para Deus. Ele constrói a sua defesa com base na retórica, uma figura de linguagem em que você estabelece um diálogo com o seu opositor, você cria perguntas das quais você mesmo traz a resposta. E se nós observarmos as ações que aconteceram, tudo aquilo que ele passou, ser açoitado,
ser punido, ser apedrejado por amor a Cristo, ter naufragado em alto mar, os perigos das viagens daquele tempo. A história relata que os sacerdotes tiravam um dia da semana para orar e jejuar em favor dos viajantes. Tamanha era os riscos, os perigos a qual eles estavam submetidos. E Paulo relata que ele naufragou 3 vezes, que ele ficou boiando em alto mar pelo menos uma vez. Com toda certeza, se Paulo não tivesse passado pelo que ele passou, se ele não tivesse enfrentado tanta tribulação na sua vida, talvez ele nunca teria compreendido claramente o amor de Deus. Talvez ele nunca teria experimentado o amor de Deus em toda a sua dimensão. Se Deus tivesse removido as tragédias da vida de Paulo, se Deus tivesse removido o espinho da carne, será que nós não teríamos um Paulo passivo, um Paulo cordato? E quem teria confrontado os legalistas, os hedonistas, os críticos do evangelho, os falsos mestres? Paulo aprendeu que quando ele estava fraco, era o poder de Deus que sobressaía. E ele estava disposto a continuar fraco, a fim de que o nome de Deus fosse engrandecido. E quando o espinho da carne rasga a carne de Paulo, penetra no íntegro da sua alma, ele não se deixa levar pela autocomiseração, ele não fica pelos cantos reclamando, questionando, ele não se deixa ser vencido pela amargura. Nós não encontramos Paulo blasfemando, nós não encontramos Paulo questionando Deus, perguntando: Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Muito pelo contrário. Os textos que Paulo escreve, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda a dor, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E se é para ser assim, se é para viver desse jeito, então eu ficarei feliz em carregar um espinho na carne, para que o poder de Deus sobressaia. Eu já quero encaminhar para o final, não quero tomar muito tempo, mas eu quero contar uma história, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Elias Wiesel, um judeu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele sobreviveu no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Alemanha. Era um órfão, pobre, e ele foi condenado a padecer os horrores do nacionalismo alemão. A sua angústia foi tamanha que ele só aceitou escrever e falar algo sobre aquilo 10 anos depois, porque ele não queria que o rancor, a amargura que ele sentia daquele momento contaminasse a versão que ele iria contar. E ele escreve um livro chamado A Noite. Nesse livro ele relata com intensidade os horrores pelos quais ele passou e aquilo que ele presenciou nos campos de concentração. No livro fica evidente uma crise de fé.
E um dos pontos do livro, talvez o momento mais dramático, o momento mais angustiante, mais triste, é a execução de 2 homens e uma criança. Aqueles 3 judeus foram amarrados com o seu pescoço nas cordas, colocados em cima de uma cadeira. E ele então relata o fato da seguinte forma: vida longa à liberdade, gritaram os adultos. A criança ficou silenciosa. Aonde está Deus? Aonde está Ele? Perguntou alguém atrás de mim. Ao sinal do chefe do campo, aquelas 3 cadeiras tombaram. Total silêncio atravessou o campo e sob o horizonte o sol se punha. O desfile começou. Os 2 adultos já não estavam mais vivos. As suas línguas inchadas, penduradas, tingidas de azul. Mas aquela terceira pessoa, aquela terceira corda, ainda continuava se movendo. Por ser tão leve, a criança continuava viva. E por mais de meia hora ela continuou ali, lutando entre a vida e a morte, morrendo em lenta agonia diante dos nossos olhos. Nós tivemos que olhá-lo em cheio. Ele estava vivo quando eu passei na sua frente. A sua língua ainda continuava vermelha e os seus olhos ainda não estavam vidrados. E atrás de mim eu escuto o mesmo homem perguntando: aonde está o seu Deus agora? Aonde está o meu Deus? Ele está comigo pendurado na corda. Quero dizer para você, com base nessa história, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, não sei o que você tem clamado, não sei o que você tem passado, mas Deus está com você na corda. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Jaime Kemp escreveu o livro Onde está Deus no meu sofrimento? E uma frase marca esse livro: Deus é bondoso demais para ter ímpetos de crueldade, sábio demais para errar e profundo demais para tentar se explicar. Por isso eu quero dizer para você que diante da tragédia, diante do sofrimento, diante do espinho na carne que possa estar te atormentando, saiba que não há Deus como o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que vive, é o Deus que reina hoje e eternamente. O nosso Deus é o único Deus, não há Deus como o nosso Deus. E mesmo que a resposta para a sua oração seja não, saiba que a graça de Deus basta para você.